É só notícia boa no Mengão e o Flamengo não para de contratar e a imprensa se rende ao novo goleiro do Flamengo. Bora acompanhar aqui. Já se inscreva, acione o sino, deixe seu like. Mais um corte ESPN 360. Simbora. Mais um jogador que chega para encorpar o elenco, o forte elenco do Flamengo. Acho que o Carrascal não chega no nível dos que já chegaram recentemente, na semana passada. Samuel Lino, Saul, até o Emerson. Repito para você o que já falei aqui algumas vezes, quando se tocou no assunto Carrascal. Não acompanhei na Rússia, não sei como foi a evolução dele lá. Quando era jogador do River Plate, eu tinha muitas restrições ao Carrascal. Que tipo? De ser um jogador habilidoso, com a bola no pé, sim. Habilidoso, mas que dificilmente dava sequência às jogadas de que participava. É claro que se o Flamengo foi buscar, o Felipe Luiz olhou, observou, deve ter encontrado participações recentes dele boas lá, jogando na Rússia, e trouxe por isso. É um jogador, sim, repito, habilidoso, mas que tomava decisões erradas, na maioria das vezes. Sabe a jogada que morre, né, no cara? Tá tudo sendo muito bem construído, dava para ele driblava um, e aí ou chutava sem ser na hora certa de chutar, ou dava um passo para o lado errado, que tinha que estar para a direita, dava para a esquerda, ou acabava desarmado porque driblava demais. Eu tinha essa impressão. Era um jogador que, quando entrava no River, e ele não era titular daquele River, ele não conseguia fazer o time melhorar. E, repito, essa é a minha impressão de quando eu acompanhava, isso já tem alguns anos, e todo mundo tem a tendência de evoluir, de melhorar lá na Europa, né? Estou olhando aqui, Eugênio, desculpe, que depois disso ele passou no CSKA e no Dinamo de Moscou. É um futebol mais duro, né? Mais físico, jogando na Rússia. Espero, sim, que ele tenha evoluído. Repito, não tenho referências dele. É muito difícil hoje a gente ter o acesso ao futebol russo, né? Ele, especialmente depois desse período aí de guerra com a Ucrânia, o futebol russo ficou muito isolado, só se vê lá dentro mesmo e tal. Então, mas é claro, o scout do Flamengo foi buscar as imagens e é um jogador que qualidade tem, sim, eu acho que pode. E imagino que seja um reserva para o Arrascaeta dentro do contexto que o Flamengo tem. Mas sombra acho pesado para ele, né? O Arrascaeta, na verdade, não precisa de uma sombra, ele precisa de um complemento. Ele precisa de um cara com quem o Flamengo conte quando ele, Arrascaeta, não puder jogar por algum motivo. Isso já faz temporadas. Há quantas temporadas a gente está discutindo aqui essa questão, não da sombra, mas de alguém à altura do Arrascaeta, ou que pelo menos na ausência do Arrascaeta não comprometa tanto o rendimento do time. Eu acho que para isso o Carrascal pode funcionar. Acho um bom indício ele ter ido de um clube da Rússia para o outro, 2 de clubes tradicionais. Talvez falte essa coisa que o Eugênio falou, né? Essa coisa da sequência das jogadas, talvez um pouco mais de pegada, mas como sombra eu acho um pouco pesado. E como titular também. Se o Arrascaeta tiver em condições, o titular é o Arrascaeta. Ele vem para preencher essa lacuna de reserva do Arrascaeta que o Flamengo tem dificuldade em encontrar, e a diferença que faz. E até para manter o mais próximo do nível. Lógico, o Arrascaeta faz toda a diferença. A gente sabe o quão especial ele é e o que ele significa no time do Flamengo, mas você conseguir manter um nível próximo quando rodar o elenco, já que o Flamengo é o tipo do time para lutar por todos os títulos, mesmo quando roda o elenco. Quando, por exemplo, na Copa do Brasil, mexe em peças do time titular, é para manter o nível, para brigar por todas as frentes. Acho que o Carrascal chega muito nesse sentido. De ser uma alternativa importante ao Arrascaeta. Gosto também de considerar nessa disputa, por exemplo, o Matheus Gonçalves, acho que pode ser considerado também como um jogador para preencher essa função, mas o Carrascal vem para fortalecer nesse sentido e não muda o time titular. Também não acho que ele chega nesse sentido, pelo menos num primeiro momento, mas torna o elenco com ainda mais alternativas. É por isso que o Felipe Luiz não vai armar o Flamengo com todos os reforços. Ele vai contar com todos os reforços para o elenco. E aí eu concordo com o Eugênio. Em relação aos outros que chegaram, ele não está no mesmo nível. Ele não é do nível do Saul, do Emerson, do Samuel Lino, mas é um cara que pode contribuir muito. E o que chama a atenção é que ele não é um reforço no mesmo nível dos outros para uma situação, não vou dizer nem para uma posição, porque não é o caso de pegar a camisa do Arrasca,
mas para uma situação de elenco que talvez pedisse alguém de mais peso, né? Mas só o tempo vai dizer. E dos reforços que chegam agora, eu imagino Saul e Samuel Lino sendo titulares, num cenário natural, e o Emerson dependendo do que for o jogo, dependendo do adversário. Quando você puder jogar de uma forma mais ofensiva com ele, dependendo quem for o lateral esquerdo também, e aí ter essa possibilidade com o Varela. Mas eu imagino que esses 3 sejam para ser titulares com o Emerson nessa questão, muito condicionando de acordo com o adversário, e o Carrascal sendo um reserva. Como roda muito, né? Vai acabar jogando bastante. Ah, sim. Ninguém joga todas as partidas num elenco como o do Flamengo e com a demanda de calendário que o Flamengo tem. Mas então ninguém joga nenhuma também. Sim. Todo mundo pode. Eu ia perguntar para o Eugênio, que acompanha mais futebol sul-americano e tal, sobre convocações, tem sido chamado, seleção colombiana, e eu, antes de perguntar, fui olhar aqui a última rodada das eliminatórias, por exemplo, teve um empate 1-1 Argentina e Colômbia, o Carrascal estava no banco, entrou no lugar do... Arias. Não, do Rames Rodrigues. Do Rames? Ah, tá. Do Rames Rodrigues. Tem a ver, né? Rames, a posição Carrascaeta, a posição onde ele joga. Historicamente, na seleção colombiana, o reserva do Rames é o Quinteiro. Desde 2013, por aí, que agora voltou para o River Plate, né? O Quinteiro estava no América de Cali e voltou para o River Plate. Deu toda uma polêmica lá, mas o Gallardo o ama e vice-versa. Mas é isso, é um jogador ali que não é um titular da seleção colombiana. Não. Como acredito que, em princípio, não vai ser titular no Flamengo, mas vai jogar, porque todo mundo está jogando muito. Jogando muito em termos de minutagem, já que a demanda é o Flamengo jogar todas as competições. Então, ele vai ter as suas oportunidades, vai jogar. O Arrascaeta é um jogador, né, que a gente comentava essa semana, tem feito uma temporada no plano físico bem superior às últimas. Eu, no início do ano, fiz aqui uma crítica, porque o Arrascaeta sempre chegava em determinado momento, caía muito de produção, sumia do time, não joga 90 minutos. Esse ano está sendo diferente, é uma preparação outra para ele, mas a gente vai entrar agora no momento crítico, a partir do já no mês de agosto, né? Porque já começou aí, Copa do Brasil, semana que vem começa, oitavas de Libertadores, e aí é pegada pé embaixo para um Flamengo que se imagina, vai passar nas competições, é pé embaixo até dezembro. Você diria que é a hora da onça beber água. Já que você disse que todo mundo vai... Me lembrou Luiz Mendes. Todo mundo vai jogar, Eugênio, dá uma olhada nessa tela aí, que traz um provável time reserva, ou as opções que Felipe Luiz tem para usar. Eu me lembro que desde o ano passado, ou retrasado, você defendia que o Flamengo deveria ter 2 times diferentes. Um 11 para jogar brasileiro, um 11 para jogar os mata-matas. Isso não aconteceu até agora. Não. Os técnicos mesclam. Mas aí seria um provável... Só aconteceu com o Dorival Júnior, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 22. Mas ele mesclava os times, ele não fazia 2 times diferentes. O time do brasileiro era o time reserva. Isso aconteceu com o Felipão lá em 2018 no Palmeiras. Sim. O Palmeiras foi campeão brasileiro com o time B. Olha aí, Matheus Cunha, Varela, aí seria, entre aspas, um time reserva, tá? Do Flamengo. E tem algumas posições que tem 2 boas opções para... Aí estamos considerando, professor, que o Emerson Royal vire o titular. Aí o Varela seria a reserva. Né? Danilo, lateral esquerda. Cleiton e Ayrton Lucas ou Vinha. O Alexandre seria o titular? Brincadeira. Ayrton Lucas e Vinha jogariam em todos os times do Brasil. Alguma dúvida? O terceiro da posição, qualquer que seja, jogará. Everton Araújo, Alain, Saul ou De La Cruz, Carrascal ou Cebolinha, Luiz Araújo ou Plata e Pedro. O Pedro tem alternado. Mas aí quem é o titular ali na direita? Ah, sim. O Luiz Araújo e Plata, um dos dois vai ser titular, na verdade. Aí... E o Pedro, ele alterna, às vezes tem sido titular. E o De La Cruz joga mais atrás, né? De La Cruz ali no lugar do Everton Araújo, que quando ele joga, ele não tem jogado assim como meia por trás do atacante. Mas são todos jogadores ali. A exceção do Cleiton, que é um jovem, que tem tido pouca rodagem. Outro dia entrou de lateral esquerdo, né? Naquele momento que o Flamengo estava com todos os laterais machucados e o Vinha não jogava 90 minutos. Ele entrou no final de jogo ali. Mas quem joga mesmo na zaga do Flamengo são os 2 Léos e o Danilo. O Danilo rola, ora no lugar do Ortiz,
ora no lugar do Pereira, mas ele está sempre jogando ali também. Tirando isso, você vê ali que o Everton Araújo é um jovem da base, mas já entrou, já se firmou no elenco. Talvez não seja um jogador tão valorizado quanto outros no elenco, mas fisicamente é um jogador que entrega no plano defensivo. Com a bola, entrega pouco. O Alan melhorou muito. O Alan, que era muito criticado no Flamengo, foi bem demais no Atlético Mineiro em 2021. Ele, nesse ano, com o Felipe Luiz, ele consegue ser um jogador que, pelo menos, não está comprometendo, né? Porque ele entrava e o torcedor do Flamengo ficava desesperado, né? Meu Deus do céu, o Alan tem jogado. Você vê ali a chegada de um Saul, a chegada de um Samuel Lino, potencializando muito ali, né? O Emerson para o lugar, eu acho que o Emerson é um jogador hoje mais completo do que o Wesley. Então ele melhora a lateral direita. Então o Flamengo incorpora o seu elenco. Eu acho que não tem ninguém com a característica do Gerson, que era, para usar uma expressão que o Tite usou em algum momento, cunhou essa expressão, era o ritmista do time. Eugênio, do Gerson. Não tem esse cara ainda. O homem do com um ponto de interrogação aqui, né? Não discordando, mas pensando, será o Emerson está melhor que o Wesley? Eu acho que hoje... O Wesley está voando, hein? O Wesley tá Ainda não. bem alto. Mas numa fase da vida mais equilibrada, não é isso? O Wesley é um jogador de muita velocidade, de muito pulmão, muita força, que melhorou no aspecto defensivo, era a crítica feita a ele quando ele chegou no Flamengo, mas que tecnicamente tem as suas limitações. Eu acho que, como é muito jovem, tende a evoluir nisso. Então você vê o Wesley chegar à linha de fundo, não sai aquele cruzamento redondo na cabeça. O Emerson Royal era cornetado lá no Tottenham? Sim. Isso mesmo, era. Mais recentemente no Milan. Mas na época do Tottenham, a torcida tinha até musiquinha cornetando ele. Não estou dizendo que ele é ruim. Nem defende, Estou dizendo assim como o Wesley, ele também tem defeitos. É muito bom jogador. Os dois são muito bons jogadores. Mas eu entendo que tecnicamente ele hoje é um jogador mais completo. Pode ser. Que até pela bagagem que ele já trouxe da Europa, de interpretação do jogo, de saber o momento de atacar os espaços, de recompor, eu acho que ele chega mais completo do que o Wesley, que tinha muito pulmão, mas que ainda tinha algumas deficiências técnicas. Acho que daqui a alguns anos o Wesley poderá ser um jogador que construiu uma trajetória melhor do que a do Emerson. Mas para o momento atual do Flamengo, tenho a impressão que ele vai entregar mais do que o Wesley estava entregando. Muito bem. Alguma observação sobre esse elenco do Flamengo cada vez mais vasto, com cada vez mais opções, professor? A gente não respondeu lá, né? Ele brigaria por o quê no Brasileiro? Acho que brigaria por G4. O time B do Flamengo? Essa pergunta é complicada, professor. Porque ela, como diria o meu amigo Rafael Prati, ela contém uma zica. Contém uma zica. Eu lembro do Palmeiras, mas não tem problema, em 19... Mas fala o que você pensa. O Palmeiras tinha sido campeão em 18, em 19... no primeiro turno ele estava voando no campeonato, né? Era líder e tal, o Palmeiras. E aí começou, o time reserva do Palmeiras é a G4 do brasileiro. Começou essa história. E no final das contas o Flamengo foi campeão brasileiro, não foi o Palmeiras. Então, o time reserva não joga. O que não quer dizer que o time reserva poderia ser G4, porque o Flamengo ganhou. Poderia ser. Ótimo, porque como ele não joga mesmo, fica a nossa opinião pela nossa opinião. O time reserva jogou, repito, no Flamengo, o brasileiro de 22, sob comando do Dorival Júnior, eram outros jogadores, fez um campeonato razoável, mas não brigou por título. É que time reserva não é um time, é um catado de bons nomes. É diferente. Essa é a questão. O que o ideal sempre não é... então vou poupar, troca os 11. É você estar sempre rodando, só que você tem peças para conseguir manter o nível quando troca. E ainda mais no Flamengo, que deixou claro, brasileiro é prioridade, depois tem Libertadores, na Copa do Brasil contra o Galo acabou poupando alguns nomes importantes, que até era necessário. Acho que essa é a grande questão, você conseguir manter o nível para brigar em todas as frentes. E assim, o Flamengo, quando sai o Arrascaeta, perde? Lógico que perde. Mas ainda assim é um time o suficientemente forte para brigar com qualquer equipe em qualquer competição. E como potencial, claro que enche os olhos você vê um campinho em que Vinha e Ayrton Lucas são duas opções de reservas para lateral esquerdo.
Isso enche os olhos de qualquer torcedor. Isso é um luxo. A lateral esquerda é a Simplesmente um posição luxo. mais... Simplesmente um luxo. É a posição mais bem servida no Flamengo, é a lateral esquerda, indiscutivelmente. Você não tem para outras posições tantos nomes assim de alto nível, né? Por exemplo, há uma carência. Você tem o Pedro, que não vive o seu melhor momento, e não tem um outro centroavante. Tem Juninho. Que não é um jogador que, até hoje, tenha se firmado no Flamengo. E o Juninho não enche os olhos de outros torcedores, como esses dois laterais. Eu fiquei só nas laterais. Nosso campinho tinha o Cebolinha. Gente, o Cebolinha não Para a ponta esquerda ali, o Flamengo tem um monte de nome. Mas que A não gente faz. listou aqui outro dia, dá para fazer um time inteiro. De jogadores que podem ocupar aquele espaço. Cebolinha, Michael, Mas hoje a aposta Lino. é no Lino. E eu acho que vai dar certo. O Wallace pode jogar por ali. O Wallace pode jogar em todas as funções do ataque. É um jogador muito especial que eu acho que não vai ficar tanto tempo Aliás, assim, ele não. apareceu na tela ali? Não. Não. Só pra você ter Deveria noção. estar. Nem apareceu. Deveria estar na tela o Wallace. Será Porque ele tem entrado e tem feito Será que a nossa gols. edição considerou o Wallace já titular do Flamengo? Acho que eles esqueceram. Acho que não. É, que é legal na telinha botar mais grife, assim, né? Mas o Wallace deveria estar ali. Ele é opção, ele tem É, mas entrado é- nos jogos. Entrado Da muito casa, bem. sangue de Entrou no casa. Mundial, inclusive, fez gol. Não, fez gols. Gols, bem lembrado. Pé quente. Vamos falar do Tá então Nação Imprensa repercutindo as informações do Flamengo e uma postagem do Mengão faz torcedores aí especular sobre novo reforço, né? O Flamengo, não é segredo para ninguém, já vai buscar um goleiro, até porque o Matheus Cunha, ele tem um pré-contrato já assinado com o Cruzeiro, havia até a expectativa do Flamengo liberar, mas não vai liberar agora porque o Flamengo não tem um substituto ainda para o Rossi, que inclusive, né, nos últimos jogos tem deixado aí a desejar, acho ele um bom goleiro, mas precisa de uma sombra, né, digamos assim, para poder manter o foco sempre em dia. Ele ficar sempre ligado e saber que tem um outro goleiro no encalço dele ali para caso ele vacile, ele seja substituído. Não é comum fazer trocas de goleiros, mas em caso de falhas consecutivas tem que trocar, não tem jeito, essa é a minha opinião. Torcedores do Flamengo se animaram após uma nova postagem do clube nas redes sociais. O perfil oficial do Flamengo compartilhou uma imagem de um rostinho feliz. O fato fez parte da torcida especular sobre uma possível chegada do goleiro Ederson, do Manchester City, que inclusive está de saída, né? A base da especulação está em uma tatuagem do arqueiro do clube inglês. O brasileiro tem um rostinho feliz compartilhado pelo Flamengo no pescoço aqui, ó. Atrás da orelha ele tem um rostinho, um emojizinho sorrindo assim, né? Vale destacar que a publicação tinha a frase escrita o seguinte: contratar é contagiante. O fato animou os torcedores do clube nas redes sociais. Parte da torcida especulou a chegada de um novo reforço. A contratação mais pedida após a publicação foi a de Ederson. E aí tem aqui vários perfis repostando, né? Ederson no Flamengo e tal. Na atual janela de transferência, o Flamengo já fechou aí com 5 novos jogadores. Jorginho, Samuel Lino, Jorginho antes da Copa do Mundo de Clubes, né? Samuel Lino, Jorge Carrascal, Emerson Royal e Saul. O Carrascal foi apresentado, né, o colombiano, ontem como reforço do Flamengo, foi anunciado nos últimos dias também. Apesar dos grandes números de reforço para a temporada, a publicação recente do Flamengo indicou que mais jogadores vão chegar no clube ainda nessa janela de transferências. Não há nenhuma informação de momento da negociação com o goleiro Ederson, até porque parece que ele está indo para o Galatasaray da Turquia. Ele tem a preferência de permanecer na Europa. Fala-se muito também de Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, né, que está no Nottingham Forest, alguma coisa assim, na Inglaterra, se eu não estou enganado. Não está atuando lá e vê também com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, além também do Gabriel Brazão do Santos. Eu assisti o jogo do Santos ontem contra o Juventude. Ele falhou. Nos últimos jogos também eu vi já que ele falhou recentemente. Aí eu lembro do Santos, né? O Flamengo sempre jogava contra o Atlético Paranaense e falhava demais contra o próprio Flamengo. O Flamengo foi lá e contratou. Aí deu no que deu, goleiro Santos. Sinceramente, não acho um bom nome pro Flamengo, não. É novo, né? Tem muito promissor, rodado, apesar de ter 24 anos ele, já rodou na Europa, foi para Inter de Milão, mas não jogou na Inter, de fato. Foi para Parma, da própria Itália, emprestado para vários clubes e tal. Tem experiência, tem rodagem, né? Mas
pelo que eu vi dele, sinceramente, não sei se seria uma boa opção, não. Eu prefiro até o Carlos Miguel. O Ederson acho um pouco complicado ele vir para o Flamengo, até por questão financeira mesmo, né? Coloque aí a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like, até o próximo vídeo.